Gente, nosso pastorzão lá de Deerfield. Será que você pode celebrar a vida do Mateusão? Será que você pode celebrar a vida do pastor João aqui de Boston? Pastor Abner na casa também. Meu Deus, hoje vai ser poderoso. Lindão, que Deus te use. Amém? Come on. Quantos estão felizes aí? Queria começar também agradecendo, honrando os pastores sêniores dessa casa, Letícia Pino, Lucas Pino. Também muito bom rever aqui os pastores, Abner, João. E também honrar todo esse time de voluntariado, esse time do Music aqui, que maravilhoso. Será que você pode fazer barulho para essa galera? Sabe? Galera que tá aí no Welcome, Streaming, mídia, fotografia, intercessão. Eles estão aqui para fazer esse culto acontecer. Então a gente honra muito. Toda vez que eu venho para Sarasota, já é a terceira vez, eu amo estar aqui. E eu vejo corações de voluntários apaixonados nesse local. E não poderia menos importante, ele, Delzão. Mano, amo sua vida. E o que está começando aqui em Sarasota, sabe, vai ter um legado. Declaro que através da sua excelência, da sua entrega, da sua generosidade, a sua geração vai colher. Sabe, eu declaro sobre essa região, jovens apaixonados, uma juventude cheia da presença do Espírito Santo, e você, do alto do céu, vai ser derramado sabedoria para guiar esses jovens, sabe, para tomar por herança essa região. E mais importante do que muitas vezes o que a gente vem construindo no ministério, é com quem que a gente constrói. As nossas alianças. E mano, eu tenho uma aliança com você. Você é meu irmão, amo a sua vida e te honro por ceder aqui a sua casa. Essa juventude tão apaixonada para poder ministrar em vocês hoje. Me chamo Matheus Trevisan. Eu sou casado com a Luana, tá? Ficou lá em Deerfield. Eu tenho uma filhinha de 7 meses, a Luísa, uma princesa. Se vocês quiserem ver essa preciosidade, você pode me seguir lá no Instagram. Eu estou apaixonado. Cada dia que passa, sabe, é uma nova descoberta. E elas ficaram em casa, mandou um beijo para todos vocês. Sou de Deerfield. Calma que eu vou chegar aí ainda. A gente veio de uma vigília. Então eu cheguei em casa ontem, era praticamente 6:30 da manhã. E essa galera toda que está aqui também ficou com a gente. Então eu queria honrar essa galera que dirigiu aí 3h30, 4 horas, para estar vindo aqui, honrando a vida do líder. Que muitas vezes já ministrei isso na vida deles, mas eles têm sede por mais. Onde já começo a pregar, onde que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Como que estão as nossas expectativas? Se eu fosse dar um título para essa noite, expectativas foram geradas. Não sei se você já viu esse jargão, a gente utiliza muito no meio gospel. A gente utiliza demais. Ainda mais quando você está, sabe, convidando no Instagram. Virou um jargão. Cria expectativa para você estar aqui. Ou aquelas figurinhas de WhatsApp. As expectativas estão tão criadas que elas estão morando sozinhas. Mas, sabe, eu tenho essa convicção. Ontem foi uma noite tremenda. Na frente da nossa igreja, adolescentes, jovens sendo tomados pela presença do Espírito Santo, sabe, sendo batizados. Foi lindo, maravilhoso. Mas algo foi necessário para que aquela noite, para aquela presença, para que as águas elas se movessem. Expectativas. Quais são as suas expectativas para essa noite? Sabe, Davi ele vai nos ensinar que um dia na sua presença equivale a 1000 em outros lugares. Então, um dia no centro da presença de Deus pode ativar, pode te levar para os seus próximos 2 anos e meio. Os seus próximos 2 anos e meio, um dia no centro da presença de Deus. Isso faz essa noite ser extremamente importante. Nós não viemos aqui adorar somente uma placa, não viemos aqui de maneira automática, viemos adorar o dono do culto. E se você chegar nesse lugar com expectativa, você vai receber. A caminhada com Cristo, você vai enxergar em vários momentos pessoas chegando com expectativas de milagre, expectativas de cura, expectativa de demônios saindo da vida de filhos, etc. E eles tiveram que chegar com o seu coração cheio de antecipação. Sem mais delongas, eu quero abrir a palavra de Deus, mas antes disso queria orar com você. Jesus, assim como um dia Billy Graham disse, que o Senhor possa colocar fogo nesse sermão.
que não sejam somente um script, algo preparado, algo que pode ser gerado na mente humana, mas eu declaro aqui nesse momento, pessoas que estão cansadas, mentes sendo cativas, pensamentos cativos, todo o cansaço indo embora, distração. Papai, nossa mente está pronta, nosso coração está pronto, estamos rendidos a seus pés. Papai, viemos aqui com expectativas para aquilo que apalpamos, que vimos, que o Senhor há de fazer mais, porque a fonte é inesgotável. Sabemos que tem mais e queremos mais, então acenda mais uma vez, Pai, a chama em nosso coração nessa noite. Pai, que o Senhor possa dar capacidade para os odres suportarem vinho novo. Não queremos, papai, trapo nas nossas vestes, queremos novas vestes essa noite. Pai, nós pedimos o fogo do Espírito. Onde 2 ou 3 estiverem, o Senhor ali estaria. Então nós andamos em concordância nessa noite. Pai, se aproximamos da concordância do Espírito para caminhar em passos largos. É no nome de Jesus que eu oro, papai, por essa noite e pela sua palavra que será aberta no nome de Jesus. Amém. Expectativas foram geradas. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8, 18, 25. Romanos 8, do 18 ao 25. Romanos 8, do 18 ao 25. Eu vou te dar um tempo. Expectativas foram geradas, porque o Abiter está vindo aí de próximo. Então já gera expectativa no seu coração, meu lindo. Is there more? Tem mais. Vamos lá. Considero que os nossos sofrimentos, diga assim comigo, sofrimentos é igual processos. Sofrimentos, processos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada para a eternidade. A criação aguarda com grande expectativa, de uma maneira ansiosa, persistente, a manifestação dos filhos de Deus. Tem filhos de Deus aí? Tem filhos de Deus na casa? Pois ela não foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo físico, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Quero começar contando um testemunho rápido. Eu sempre gosto de conectar alguns testemunhos. Eu lembro que eu tinha na minha adolescência, eu era bem baixinho, a minha família, ela vem de uma família pequena. Eu jogava futebol, eu treinava em um clube, de maneira assim, era de alto nível, mas eu sentia que eu queria, sabe, um esporte que poderia desenvolver o meu crescimento. E eu tinha alguns amigos que estavam fazendo natação, e por influência da natação, eu comecei a praticar. E logo que eu comecei a praticar natação, eu descobri que eu encontrei uma satisfação, gerava um bem-estar. Mas quando eu comecei a praticar a natação, algo aconteceu, porque nós somos homens. Homens são o quê? Competitivos. Os homens são competitivos. Então ali eu fiquei sabendo que na sexta-feira tinha um time da galera que ia pra competição de natação. Eu já competia, mas algo gerou no meu coração e eu comecei a competir. Chegando lá, a minha professora, ela fazia algo que me pegou. Antes das competições, um dia antes ou uma semana antes, ela nos colocava para nadar com jeans e moletom. A gente nadava assim 300 piscinas por hora com todo esse peso. Então, quando acabava o treino, a gente tirava todas as roupas, subia na baliza e a gente ia tirar o nosso tempo para a competição. E quando a gente pulava na água, era como se fosse um peixe. Era muito leve e a gente dava abraçadas e dava pernadas e geralmente, quase sempre, o nosso tempo abaixava. E nós íamos para a competição com uma expectativa alta. Olha esse meu tempo. Se eu chegar a bater esse tempo na competição, eu posso pegar pódio, eu posso pegar um paranaense, eu posso competir, eu posso avançar. Isso gerava uma expectativa no nosso coração. Segura esse testemunho comigo, você vai entender mais pra frente. Eu quero
Vai ser um pouco messy, um pouco assim bagunçado, mas eu quero ir versículo por versículo. No versículo 18, Paulo ele já começa a lidar com as nossas dores. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de nos ser revelada. Como que você lida com as suas dores? Como que você lida com as dores, sabe, tanto internas, emoções, física? Você foge delas? Você tenta correr delas? Eu corro da academia, tem que confessar, porque dói. O músculo tem que rasgar. Como que você tem enfrentado as suas dores, internas ou externas? Paulo estava mostrando que existia, sabe, algo além. E o que a gente precisa ter esse discernimento é que nós precisamos ser mais intencionais. Nós temos que ser mais intencionais com o nosso destino profético, com as promessas que vieram sobre mim, sobre a sua vida. Quantos aí tem palavras de Deus? Promessas sobre chamado, sabe, sobre família, sobre casamento. Você precisa ser mais intenso com essas palavras do que todo o inferno para paralisar elas. Entendendo o sofrimento, para mim chegar nesse destino, para mim chegar nessa promessa, eu vou ter que lidar com a dor. E é isso que Paulo está falando. Ele já está entendendo que Jesus tinha ensinado para nós que nós passaríamos aflições nesse mundo, mas teria por vir. Tem uma era que há de vir, que é gloriosa, e nós estamos indo para lá. Glória a Deus por isso. Aleluia. Seus sofrimentos não são obstáculos para o propósito de Deus na sua vida, mas tem que ser um trampolim para a glória de Deus. Entenda uma coisa: os seus pecados, os seus erros do passado, eles não têm poder para te paralisar. Mas muitas vezes você fica tão preso na culpa, você fica tão, sabe, escravo do pecado. E o que Satanás quer fazer com esse passado é impedir com que você viva o futuro. Porque Jesus ele se manifesta de maneira redentiva. O pecado já foi vencido na cruz, meu lindo. Por isso que nós estamos aqui hoje pregando um ano aceitável do Senhor, para que o cativo seja liberto, para que o enfermo seja curado. É isso que nós fazemos. Então entendemos que o passado não pode te limitar. Isso sozinho já é algo no seu coração para você chegar toda vez dessa porta para dentro com expectativa por mais, sabe, por expectativas dessa fonte inesgotável. Eu não sei de onde você veio, eu sou do Paraná, do Brasil, e eu fui para Foz do Iguaçu. Eu cheguei naquele lugar e é muita água, sabe, você fica perdido, você não consegue se comunicar, é um som de muitas águas. Eu consigo ter esse discernimento, a Bíblia nos diz que a voz dele é como um som de muitas águas. O seu Pai tem fontes inesgotáveis para você. Então é bom você começar aumentando as suas expectativas, meu lindo, porque o que ele irá fazer para você nessa região, nos Estados Unidos, através da sua geração, você será o primeiro pastor, o primeiro evangelista, a primeira empresa bem sucedida da sua família vai começar em você, mas você precisa começar a acreditar nisso. Se você não acreditar, quem vai acreditar por você? Aleluia. Olha para esse irmão que está do seu lado. Eu não sou de fazer muito isso, talvez essa é a única vez, mas olha para ele. Fica um momento bem chato, olha bem no olho dele, vai ficar constrange. Olha para ele, você vai falar o seguinte: isso que está te fazendo sofrer não é o seu fim, a não ser que você pare de gerar expectativas, ou que você para no meio do caminho. Jesus não parou no meio do caminho. E eu vou te mostrar que o sofrimento, ele tem algo. Nas marcas, tem algo. Quem lembra de Tomé? João 20, 24, 29. Vou falar desse grande momento de Tomé. Ele perdeu a vez, não estava dentro da casa. A gente conhece a história. Jesus entra ressurreto, encontra com os discípulos. Ele tem o interesse de ver: se eu não tocar, se eu não tocar nas mãos, na ferida, eu não creio. Uma semana depois, Jesus volta. Tomé, ele atravessa as portas. Por essa parte, Jesus atravessa as portas. Espírito ressurreto, Tomé, toca nas marcas. Essa é uma prova de que a paixão, de que as marcas, os seus sacrifícios, as marcas da pregação do evangelho que você leva aqui dessa terra, você levará para o galardão, você levará para a eternidade. Por isso que Paulo está nos lembrando: não se preocupe com os sofrimentos agora dessa era atual. Se lembre para onde vocês estão indo. Os seus testemunhos serão a maior prova quando você chegar lá.
sabe, Atos 3, você começa a ver ali os discípulos sendo, sabe, chicoteados, e eles estão alegres, porque estão experimentando aquilo que Jesus experimentou. Se isso não é o Espírito de Deus, se isso não é de fato uma expectativa na era do porvir, é o quê? Eles já estavam mortos para si mesmos. Agora eles já entendiam que eles precisam negar a si mesmos e carregar a cruz deles. Esse é o Evangelho. Mas nós damos sequência. Aleluia. Tem alguém recebendo aí? Eu estou muito rápido. Eu quero ser intenso, eu quero entregar essa noite. Faz sentido para alguém? Vocês estão comigo? Aleluia. Expectativas. Então a dor e o sofrimento não é a última palavra. A ressurreição de Jesus é a promessa de que um dia toda lágrima será enxugada e a glória prevalecerá. Dando sequência, Romanos 5:3, no versículo 3, você está com a sua Bíblia aberta que está ainda. Não só isso, mas também nos gloriamos. Não 3, é o 13. Deixa eu ver. Sorry, guys. É na sequência. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. É isso que vai fazer a perseverança. Ele vai te criar maturidade. Eu gosto de falar que o maduro, ele se torna, se a gente corta essa palavra, a gente fica duro, rigidez. O que a gente vai aprender com esse caráter aprovado? Bill Johnson vai falar que o nível de revelação que você vai receber do alto vai condizer com o caráter que você consegue lidar com isso. Timothy Keller vai falar que o seu caráter, ele é como um navio. E quando o navio ele tem mais profundeza, é mais difícil para ele, sabe, revirar. É igual esses cruzeiros que saem de Miami, que enfrentam grandes tempestades, porque tem profundidade. Como que você vai ser tratado no seu caráter? Perseverança, tribulação, testes, é onde você vai ser apertado, espremido, e aí sim, o caráter de Cristo vai ser moldado na vida de vocês. Aleluia. Salmo 62, 5, 6. Descansa somente em Deus, a minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Não serei abalado, mas aqueles que esperam no Senhor renovam a sua força. Vão alto como águas, correm e não ficam exaltos, andam e não se cansam. Isaías 40, 31. Aleluia. Expectativas. Versículo 19. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E é isso que eu preciso entrar com você aqui. Esse é o corpo, você precisa entender isso. Muitas vezes precisamos ser como, sabe, recém-convertidos. Sabe, precisamos entrar nessa porta acreditando de fato que o Senhor vai fazer algo novo. Quem já conheceu um cristão recém-convertido? Eu tive uma que chegou no meu GC há acho que 1 ano e meio atrás. Ela não sabia como abrir a Bíblia. Ela perguntava para minha esposa, como é que eu leio, como é que eu abro, como é que eu faço? E ela tinha fome, ela visitava todos os GCs, ela estava em todo culto, ela queria mais, ela tinha sede, ela queria entender, Muitas vezes precisamos voltar esse primeiro amor. Sabe quantas vezes você pediu para que Deus usasse você? Daí agora Deus está te usando e você está reclamando. Deus não mudou, você mudou. O Senhor está te usando, o Senhor está cumprindo. Não podemos parar de gerar expectativas. Quando eu falei sobre a maturidade, o problema é que muitas vezes a gente fica muito duro, acostumamos com a presença do Senhor. Eu lembro da Arca da Aliança, quando ela está na casa de Abinadab, ela fica por um período, a gente sabe o que acontece, Davi quer trazer de volta. Os carros eles tropeçam, os bois tropeçam, Uzá morre. Davi ele quer trazer a presença. Ele tocou nessa arca porque ele tinha acostumado com a presença do Senhor. Por isso ela tem que voltar para a casa de Obed-edom. Davi ele aprendeu um princípio. Não podemos se acostumar com a presença do Senhor todos os dias nos nossos cultos, Legacy. Não podemos se acostumar com aquilo que está sendo derramado aqui nos Estados Unidos, em modo geral. O que o Senhor está fazendo no Legacy, tocaremos a próxima geração. Se eu não ver, minhas filhas verão. Se eu não ver, meus filhos verão. Mas eu entregarei a minha semente. Eu entregarei a minha vida por isso. Quais são as suas expectativas? A fé do pastor não é somente para toda a igreja, mas é para a casa dele como sacerdote. Então não espere sempre da sua liderança
Comece a buscar, comece a bater, comece adiante, comece com proatividade. Não espere. Se a gente vê vários milagres, a mulher do fluxo de sangue, depois de tantos anos, ela precisou ser proativa e correr um toque. Como ela sabia que um toque na veste talvez curaria, ela tinha expectativa por algo. Ela fez aquilo que poderia, o que sobrou foi as vestes. It is enough. Se as vestes do Senhor passar sobre nós, seremos curados de sangramentos, muitas vezes não físicos, mas emocionais, que passam por geração em geração, que temos vivido como pais. Você não vai repetir os erros dos seus pais. Se seu pai e sua mãe separou, você não vai separar. Se você teve uma grande quebra na empresa do seu pai, você tem medo de empreender, você não vai ter esse medo. Você vai quebrar esse ciclo. As nossas expectativas não podem limitar Deus. Jesus não foi feito para ser colocado numa caixinha e esperar que Ele se manifeste toda vez da mesma maneira. Não. Nós precisamos sempre andar com esse estilo de antecipação, entendendo que Ele está sempre pronto para fazer algo novo e de novo. Por isso que é uma nova aliança. Por isso que aquilo que um dia era somente um fantasma, era uma sombra, agora vimos e apalpamos, é Cristo vive em nossas vidas. Ele está sempre pronto para fazer algo novo. Is this more? A expectativa é um componente da fé. Sem fé a gente não pode agradar a Deus. Por isso que é a certeza daquilo que esperamos, é a prova daquilo que os nossos olhos não veem. Precisamos começar a fluir com essas lentes da fé, entender aquilo que o Senhor nos deu como DNA de filhos. Expectativa. Quem antecipa, governa. Quantas vezes eu ouvi o André Fernandes falar isso ali quando eu estava em Miami? Quem antecipa, governa. Governa suas emoções, governa no mundo espiritual, governa como sacerdote, governa os seus filhos. Não é medido simplesmente o que a sociedade está passando, já não tem como nos atingir, porque nosso governo vem das regiões celestiais. O nosso governo não é daqui. Roma caiu, quantos impérios caíram, mas o evangelho continua de pé. Nós continuamos de pé, a igreja continua de pé, e estaremos de pé quando Ele voltar. Aleluia. Aleluia. Quero colocar rápido 3 momentos. Um cara que tinha muita expectativa. Pedro sempre tomava um esporro de Jesus, sempre tomando alguma coisa, sempre acontecendo algo com Jesus e ele, porque ele tinha expectativa, ele era ansioso. Talvez tinha um TDAH. Ele não tinha medo de se posicionar. Ele esperava por mais. Ele queria conhecer o reino. Pedro sabia o que ele queria. E Atos 3, a gente vê Pedro e João entrando sobre o portal fabuloso, Formosa. E tem um homem ali sentado. Ele quer o quê? Dinheiro. Ele quer money. Ele quer prata. Ele quer ouro. Eles estão passando e ele fita os olhos com expectativa para receber por algo, porque esses homens pararam. Geralmente ninguém ia parar. Então eu vou receber algo. Ele esperava o quê? Dinheiro, ou que seria curado das suas pernas, porque era um coxo? Dinheiro. Ele levou um pouquinho de fé, ele levou um pouquinho de expectativa. Nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, nós te damos. Levanta e anda. Por isso que a fé, ela é do tamanhozinho de um grão de mostarda, um dos sementes mais pequenos do mundo, é capaz de mover uma montanha. Você não precisa de uma grande fé, você não precisa de uma fé imensa, mas você precisa de fé, convicção, certeza, elevar os seus pensamentos, elevar o seu espírito, elevar a sua alma, elevar o seu corpo em amor a Deus acima de todas as coisas, com expectativa que algo vai acontecer. Eu fui curado recentemente no Legendários. Eu vivo na casa do Senhor, eu sou pastor. Quando eu vi a oportunidade para Legendários, eu estava com um problema seríssimo na minha coluna. A galera toda tá vendo aqui. Estava no futebol, eu não conseguia andar. Eu estava andando assim, ó. Chegava em casa, minha esposa tinha que me tirar do carro. Fui em vários médicos, tomando medicação, fisioterapia. Eu falava assim para todos: aí, Tiagão, você é curado. Quando eu estava indo para os Legendários, falei: mano, eu tô com muita dor, eu não sei o que eu tô fazendo. Que loucura! Mas eu tinha convicção, o Senhor vai me curar. E quando eu precisei passar pelos procedimentos, quando o pastor falou: cara, quem precisa de um milagre? Eu falei: eu preciso de um milagre aqui. Eu acordei domingo de manhã, meu irmão, sem dor alguma, já falei: eu estou curado. Eu ainda não voltei,
Eu sei de algo que eu tenho aqui, genético, que faz desde 17 anos, 1 ano de vir para a América, eu me tratei por isso. Eu estava mais de um mês com dor. Eu precisei gerar expectativa. Eu precisei cavar. Eu não vou me moldar. Eu sei que o Senhor pode fazer mais por mim. Eu preciso disso. Está aberto. Está disponível. Quantas vezes eu prego por cura? O Senhor pode me curar. It's happened. Fui curado. Aleluia. Então, Pedro, capítulo 12 de Atos, ele está sendo preso por Herodes. A igreja está orando, intercedendo por ele. Presta atenção nisso. Estão intercedendo por ele. E existe guardas. Aqui eu até coloquei a quantidade de guardas. Mais de 4 escoltas de soldados. 2 ficavam do lado dele. Ele estava amarrado, acorrentado. A igreja intercedia por ele. Firme e forte. Se a gente anda um pouquinho mais para frente, a gente sabe o que acontece. Um anjo vem, ilumina, quebram-se todas as coisas que seguravam. Ele consegue ser escapado. Ele escapa porque um anjo pega ele, leva pela cidade, pelas vielas, e leva ele até a porta da casa de toda a igreja. Quando chega, ele bate na porta. Eles não acreditam que era Pedro. Eles deixam Pedro lá fora. Eles falam: tem um cara batendo aí, é Pedro. Não, mas Pedro, é impossível. Muitas vezes estamos orando. Muitas vezes as nossas orações sim têm muitos efeitos. A sua oração sim tem muitos efeitos. O Senhor está te escutando, mas nem mesmo temos a convicção que vai acontecer. Eles não tiveram. O Senhor fez um milagre. Pedro, ele precisou gerar expectativa para sair do barco. Ele precisou falar assim: deixa eu me ter contigo, Jesus. Pedro, ele gerou expectativa no coração quando ele estava à mesa e falou assim: eu não vou te trair, Jesus. Pedro, ele sempre tinha algo nele sobre expectativa, gerando expectativas que algo poderia acontecer. Mas existe algo que a gente precisa entender nesse texto. E a gente está falamos sobre até o momento expectativa. Falamos sobre sofrimento, falamos sobre expectativa, glória a Deus. Agora a gente está falando sobre a manifestação dos filhos de Deus. Como que o filho de Deus se manifesta? São vários. Eu peguei só 3 princípios básicos. Primeiro, você é chamado para ser luz do mundo. Você não foi chamado para ficar escondido, mas você foi chamado para ficar num alto monte, para que as pessoas te vejam. Quando brilha a sua luz, o que acontece? As pessoas conseguem ver de maneira visível, olho nu. Eu estava vendo o carro aqui com a galera e eles estavam falando sobre a vida do Arthur. Mano, cara, a gente viu fotos de quando você conhecia Cristo. Cara, você mudou completamente. Assim, o seu corpo, o seu físico, o seu olhar, tudo. Porque isso é o brilho, isso é a luz do Espírito Santo na vida dele. É visível. Você vai manifestar como filho de Deus. A expectativa de todo mundo que aguarda pela sua manifestação, sendo luz sobre a vida deles. Outro texto, outro princípio também que Jesus nos ensina, é que nós seremos como sal. O sal muitas vezes ele era utilizado de forma medicinal. E o sal ele tem uma finalidade. Ele é dissolvido. A gente não vê, mas a gente sente sabor. Então você vai ser utilizado para ser dissolvido na vida das pessoas, para dar sabor, para dar destino, sabe, para discipular, para ensinar, para investir na vida delas, para se dissolver. Último princípio sobre o que é o reino de Deus: é como um fermento. Fermento a gente não vê. Quando ele cai na massa para ser levedada, a gente não vê, a gente não sente o sabor do fermento, mas ele faz o quê? Ele leveda, ele frutifica, ele cresce. Você vai manifestar o reino de Deus, as pessoas vão ver de maneira visível a multiplicação da sua vida. É impossível você ser cheio do Espírito Santo, ser um filho do Senhor e não andar em multiplicação. Muitas vezes temos muito isso, irmão. Eu estava lá na escuridão, agora eu estou com Cristo, parece que piorou. Não, mano, só se for na tua vida. A minha vida melhorou 100%. This is another level, this is the next level. Eu estou vivendo a maior satisfação da minha vida, porque eles ainda não aprenderam sobre esses sofrimentos presentes. Estão ainda nessa era, estão no Cronos, precisam ir para o Kairos do Senhor. Aleluia. Vocês estão aí ainda? Estão felizes? Aleluia. Colossenses 1:27. A ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Você não nasceu simplesmente para pregar o evangelho, só para a grande comissão. Você nasceu para conhecê-lo. Você nasceu para ter como melhor amigo, não como servo, mas para ter ele como intimidade. A finalidade é o conhecimento, é a comunhão, é o Pai, é o Filho, é o Espírito, é a mesa.
É a comunhão. Cristo em vós é a esperança da glória. A esperança da glória está nos seus filhos, que são aceitos agora através, porque o sangue rasgou, porque o sangue desceu, e agora você é aceito como cordeiro. Você tem herança, você tem um pai. Aprendemos sobre sofrimento, sobre expectativa, e agora vem um momento que talvez não é tão legal assim. Toda expectativa vem frustração. Sabe quando eu ia para a competição na natação? Quando eu chegava lá, eu escutava meu nome para ir competir. Eu chegava lá, minhas pernas já estavam tremendo. Quando eu chegava na baliza, na natação tem muito isso, você fica muito tempo parado e o músculo ele começa a ficar frio. E eles começam a se bater. E eu olhava para esses meninos do meu lado, eles eram muito maiores. E eles se batiam. E ali eu já ia começando a perder a expectativa. E uma frustração era sendo gerada no meu coração. Eu subia nessa baliza. E na hora que eu apontava, que eu mergulhava, que eu já caía na água, eu já via que eles pularam na minha frente. Quando eu tirei o tempo, eu tirei sozinho. Não tinha ninguém competindo comigo. Meu coração já enchia de frustração. As minhas braçadas já não eram tão mais fortes. As minhas pernadas já não eram tão mais precisas. Quando eu fazia a virada olímpica, eu já tinha visto que eu tinha virado por último. Para bater meu tempo, quando eu batia, eu olhava para o tempo e falava, oh my God, 6 segundos de diferença. This is too much. Por quê? Quanta frustração. E essa frustração, ela chega. Sabe por quê? Porque o fato de você ser salvo hoje, o fato de você ser remido pelo sangue do Cordeiro, o fato de você ter uma mente de Cristo, entender que você está aqui nesse ponto, nesse processo, mas existe um processo até chegar à salvação, existe um processo à eternidade, assim como a gente vai aprender esse texto. O nosso corpo físico, ele precisa ir para que de fato a possamos como um filho, como herança. Aonde eu preciso que você dê glória a Deus? Vocês estão muito calados. Esse gap tem nome. Esse caminho, sabe quem que fechou pra gente? Jesus. Ele fechou esse caminho. Você vai entender. Dando sequência, olha aqui, presta atenção. 20 e 21. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. A natureza adâmica, Adão escolheu. Nós estamos debaixo dela. Estávamos. Na esperança que a própria criação será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E futilidade, que pode ser utilizada como inutilidade. Em inglês, essa palavra vai ser frustration. For the creation are subject to frustration, not by their one choice, but the will of the one who is subject and the hope. Ele utiliza a frustração. Salomão vai dizer em Eclesiastes 3 que eu tive pomares, eu tive riquezas, eu tive mulheres, eu tive tudo que eu poderia ter. Debaixo do sol, tudo eu acrescentei, tudo eu vivi, eu fui o maior, tive sabedoria. Mas, para quê? Se no final da vida, eu vou para o mesmo lugar que o tolo, eu vou para o mesmo lugar que o pobre. Ele não conhecia Cristo, ainda nem era sombra, mas nós conhecemos o autor e consumador da nossa fé. Ele não conhecia, mas para agora nós temos nome para isso. Não é inútil, porque conhecemos a Cristo, apalpamos, o vimos. Ele é o nosso amado, Ele é a pedra angular, Ele é que está sobre nós. Jesus é aquele que ansiamos pela sua volta, ansiamos que volte, ansiamos comunhão. É por isso que estamos aqui reunidos, é por isso que fazemos o que fazemos, por causa de Cristo. Sabe, os discípulos, eles sempre brigavam, quem ia sentar do lado direito, quem ia sentar do lado esquerdo. Os discípulos estavam preocupados, sabe, sobre quem amava, quem ia trair. Sabe quando que virou a chave dos discípulos? Quando Jesus ressurreto volta na praia e fala, joga de novo lá pro lado esquerdo, Pedro. Pedro, tu me amas? Tu me ágape? Ali eles entenderam o amor sacrificial, que eles não conheciam ainda. Eles não conheciam o amor sacrificial, porque ninguém tinha sacrificado por eles. Os discípulos pararam de viver pelo tanto que eles amavam a Cristo, pelo tanto que Jesus o amou. Isso os libertou.
Isso os libertou da frustração. Isso os deu o espírito para que eles pudessem passar por esse processo até o grande dia. Esse processo até a volta de maneira firme, de maneira com os olhos voltados em Cristo. Não porque eles poderiam fazer, não porque eles poderiam pregar, não porque eles poderiam fazer de performance. Não, era porque eles conheceram o amor. Lá na Lagoinha de Irfo tem um cantor muito famoso que canta: o amor escolheu me amar. Nosso pastor Diego. Nós cantamos a canção quase todo domingo. O amor escolheu te amar. O amor escolheu me amar. Isso vira chave para esses discípulos. Então a gente entendeu que sofrimento, expectativa, frustração. E aí então chegamos ao amor. Porque a frustração, ela vai te levar ao amor. Sabe quando que eu descobri que eu amava a minha esposa? Depois de 10 anos junto? Foi quando eu tornei uma só carne com ela. E ela começou a me frustrar dentro de casa. Vivemos o amor de verdade quando somos frustrados. Aí experimentaremos o amor. Foi isso que aconteceu com Deus. Nós frustramos a sua expectativa e Ele nos amou de volta com um amor sacrificial. Um único amor que só Ele poderia amar. Só Ele, só Cristo poderia carregar essa cruz. E foi isso que Jesus fez. Jesus tirou as minhas calças molhadas. Ele tirou meus moletons que estavam cheios de água ensopado. Ele tirou todo o peso para que eu pudesse em passos largos, para que eu pudesse de maneira de braçada em braçada correr e não se cansar. Ter os meus olhos fixos no autor e consumador. Ele me ensinou a amar, Ele me ensinou a servir, Ele me ensinou a não andar em comparação com o meu próximo. Ele não me ensinou a ter medo por causa que o meu próximo de maneira mais rápida está indo para essa mesma direção que eu estou indo. Cada um tem a sua jornada de fé. Eu não vivo mais de comparação, porque eu não acordo querendo ser melhor que o meu próximo, mas que eu preciso me entregar por Ele, e que eu preciso ser mais parecido com Cristo. Isso me faz não ter mais medo de ser quem eu sou, de não ter mais medo de entregar minha vida por completo. Aleluia. Vocês estão aí ainda? Estou indo para o final. Deus não tem compromisso com expectativa sem propósito eterno. Ele não tem expectativa se não tem um propósito. Deus não tem compromisso com o seu orgulho, com a sua altivez, com os seus achismos. Mas se você esperar nele, Ele é por você. Uma mãe pode se esquecer dos seus filhos que mama, mas Ele, o Senhor, não se esquecerá de você. Os ímpios, eles fogem de medo, mesmo não sendo perseguidos. Mas você, justo, é corajoso como um leão. 23, para a gente finalizar. Não só isso, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito. Gememos anteriormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Pois dessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera pelo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Não tenha medo de confiar o seu futuro desconhecido a um Deus conhecido. Nós somos a geração do WhatsApp 2 vezes, não temos, paciência. A paciência, ela, não é uma habilidade, mas é como que você espera. É como que você fica esperando. Como que você está fazendo nesse momento que você está esperando. É por isso que nós precisamos aquietar. Salmos 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O momento da espera é o momento onde você vai ser trabalhado. O momento da espera é onde o seu coração vai ser tratado. O momento da espera é onde a sua esperança estará fixada no lugar que se deve estar. Fique de pé no seu lugar. Então, uma coisa, você não precisa dos dons simplesmente para ser melhor que o próximo. Você não precisa dos dons lá para o céu, para a eternidade. Você precisa dos dons agora, para ir para o Walmart, para pegar seu carro e ir para o trânsito. Você precisa para agora, para curar. Você precisa para agora dos dons para administrar. Precisa da agora para ter uma nova língua, uma nova canção. Você precisa para agora paciência, amor, benignidade, bondade. Você precisa para agora. E é por isso que muitas vezes nós não sabemos pedir, mas temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quero finalizar com o versículo 22. Sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora.
Faz 7 meses que minha bebê nasceu. Existe algo que acontece. Quando o profeta está na casa, quando tem revelação, todo mundo quer. Muitos querem revelação, mas eliminação, nem todos. A minha esposa, ela concedeu a Luísa e ela começou a cuidar dessa preciosidade. A primeira coisa que o médico falou para ela: Luana, vai ter que comer menos. Luana, isso não come. Luana, isso não bebe. Luana, você precisa fazer isso. Por quê? Aquilo que estava sendo gerado era precioso demais, tinha muito valor, era vida. E Paulo, ele está utilizando as dores de parto como exemplo. Sabe, muitas vezes está doendo demais, porque o parto, ele é brutal. Não sei se você já passou por isso, talvez aqui jovens, adolescentes, mas vocês conseguem entender e ter esse discernimento que é dolorido, tem dor no meio do processo. Esses dias eu estava falando com a Lu e ela falou assim: Mateus, eu não lembro das dores de parto. Passei tanto dor e eu estava ali do lado, mas ela não lembra, os hormônios dela. Mas quando ela pegou no braço, pela primeira vez, ela falou que se esqueceu. Irmão, quando você pegar o seu milagre, quando você, sabe nesse momento que você está gerando, está doendo, está difícil, às vezes você quer desistir, você quer parar. Então não corra da frustração, não fuja dela, não fuja dos sofrimentos. É o momento de você guardar isso. Está sendo gerado aí dentro, e o Senhor quer transformar isso em vida. O Senhor quer transformar isso no legado da sua família. O Senhor está começando aqui hoje, está começando na sua vida aqui na América. Não se menospreze. Somos juventude. Lembre do Senhor nos dias da sua mocidade, para que venham os dias maus e você se arrependa. Graças a Deus porque você está aqui hoje. Feche seus olhos no seu lugar, quero orar com você. Levante suas mãos. Nós pregamos em todo momento sobre expectativa. É um momento onde você deixa todo o cansaço. Você não se preocupa com a pessoa que está do seu lado. Ninguém vai tocar em você. Sabe, agora é você e Deus. É um momento de você, sabe, fazer orações ousadas. Sabe, alguma coisa deve ter sido gerada no seu coração. Algum fogo. Sabe, algo deve ter sido despertado de dentro de você. Você está gerando isso há muito tempo aí. Falta muito pouco. Não desiste agora. Não pare agora. Não corra dessa dor. Não corra das frustrações. Coloque suas expectativas no alto. Coloque suas expectativas em mim. Coloque suas expectativas em Cristo. Coloque suas expectativas no autor e consumador. Coloque suas expectativas no Filho de Deus, Jesus, o Filho de Davi, o Filho de Davi. Vamos, eu acredito que você pode mais. Abra sua boca, comece a interceder pelo seu trabalho, sobre o seu profissional, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, sobre a sua geração. Vamos, sobre o seu milagre, sobre a sua dor. Se você está enfermo nesse lugar, coloque a mão onde está doendo. Se você tem problemas psicológicos, síndrome do pânico, se você tem depressão, se você tem alguns problemas desse tipo, o Senhor vai te sarar, o Senhor vai te ensinar a ter paciência. Eu declaro todo burnout saindo no nome de Jesus. No Senhor não há burnout, no Senhor não há burnout. Eu declaro descanso, todo jugo pecaminoso, todo jugo de cansaço sendo trocado pelo jugo de Cristo. Todos oprimidos, cansados, sejam nesse momento aliviados. Alívio, refresco, mais óleo, mais unção, transferência. Eu clamo por transferência nessa noite. Sabedoria para conduzir as finanças, sabedoria para administrar, criatividade. Eu clamo por jovens cheios do Espírito Santo, visões, palavras de conhecimento. Papai, visões, declaramos sonhos. O Senhor abriu os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais. Seus filhos sonharão, seus filhos escutarão na sua boca aquilo que precisa ser gerado nesse tempo, nessa estação, para agora. Papai, nós temos expectativas por mais, queremos mais, não queremos limitar o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Nós somos somente um pequeno grupo de brasileiros da América, somos os teus filhos transportando brasa para esse local. Nos dê, Papai, a América, nos dê as regiões do sul da Flórida. Papai, eu oro por brasileiros que estão aqui com dificuldades no inglês, no espanhol. Eu declaro, Papai, homens e mulheres compondo canções, um som de criatividade para compor canções, não somente em português, mas em inglês e em espanhol. Novas línguas. Se você flui em línguas,
Começa a fluir nesse local. Se você fluir, diga nós clamamos por batismo. Batismo do Espírito. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença. Os santos, o santo dos santos. Vamos, aumente a sua voz, a sua intensidade. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me dá, se tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença. Vamos, comece a aumentar a sua intensidade. Esse lugar não é um lugar natural. Nós, cristãos, viveremos no sobrenatural de Deus. Como o pastor Mateus falou, aumente as suas expectativas. Gere isso dentro de você. Que Ele busque a presença verdadeira. Aquele que entramos no Santo dos Santos. Em outro lugar não sabemos viver. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja, e é a glória dele. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, e vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel, aviva-nos, e vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel, aviva-nos. Nesse momento, dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Se você crê que pode acontecer, se você crê, você que fala, vem fazer como nenhum homem vem fazer, como descrito em Joel, eu acredito que o Legacy, Sarasota, Deerfield, independentemente de placa de igreja, nós viveremos um avivamento. Nós vamos começar a falar em línguas, e as pessoas do mundo afora vão começar a ver o brilho que o povo viu em Moisés. Então nós vamos cantar com toda intensidade, com todo o seu ser, enche seu pulmão. E a terra, chama, chama, e mais, e mais. O céu, o céu, o céu, e o céu, e a terra.
acontecer. Mais uma vez, só a igreja. E vem fazer o que nenhum homem fez, o que a história aviva-nos e vem fazer. Hallelujah. Come on, are you glad to be in God's house? Come on, are you glad to be in God's house? Você está feliz de estar na presença do Senhor? Come on, are you glad to be in God's house? Está feliz de estar na casa Come do on, Senhor? you can do better than that. Você pode fazer melhor do que isso. Come on, are you glad to be in God's Feliz de house? estar na casa do Senhor. Come on, throw your hands up as high as you Ergue can. suas mãos o mais alto que você puder. Aleluia.